Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. São João de Meriti, no último domingo, e graças a Deus, hoje é uma igreja com perfil, padrão e ética desse apostolado, em linha com a graça de Deus, graças a Deus. Meu abraço carinhoso ao pastor Elazir, pastor Norberto, pastor Joel também, que trabalhou comigo há 25 anos. Mesmo, eu perguntei, vem cá, você toma 2 gotas de formol de manhã e de noite? Como é que é? Me dá a receita que é mesmo jeitinho, né? Joel está lá ombreando os nossos pastores de São João de Meriti, e nós trabalhamos juntos há 25 anos, ficávamos aí rondando o templo, na segurança do templo. Quando eu vi o pastor Joel lá, eu falei, pastor Joel, nós somos uma linda história daquilo que Deus faz através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. Terça-feira, chegamos ao momento do estudo. Temos 50 minutos para o tema de hoje. Estamos neste livro ainda, O Barro nas Mãos do Oleiro, aula 5, capítulo 5, subtema de hoje, Nas Mãos do Oleiro. Deus maravilhoso, Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Com gratidão no coração, Senhor, me sentindo muito honrado por Ti mais uma vez nesta manhã, por estar sobre este altar apostólico e profético. Declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Usa-me e fala aos nossos corações, que eis-me aqui para amar, interceder e ensinar, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém e amém. E sempre dizendo, se a sua causa for o reino, eu estou aqui por sua causa, porque a minha causa é o reino. Amém. Não pode se alongar muito, que o bispo não espera, né? Não dá tempo. O tempo aqui é meio corrido. Ainda mais quando eu vejo pessoas, inclusive, que superam de um jeito, porque é difícil, longe. O Joãozinho veio quase que lá de Miraí. Chegou ontem à noite, foi? Chegou? Então, quando a gente quer, a gente pode. Deus seja louvado por você que presencialmente, por você que está conectado pela internet e pela sua vida, Claudinho, que mandou, nosso capitão querido mandou aqui uma síntese. Eu posso agora rapidamente lembrar a você aqui, e vale a pena depois você visitar o canal do YouTube Missões Cristo Vive e acessar os temas, rever, porque é muito importante. Aqui vou fazer só alguns apontamentos. Uma das coisas que eu disse foi: a carne vai ser sempre o barro. Então, com esta debilidade que é a nossa carne, nós temos que chegar a um crescimento, a um condicionamento de músculos espirituais, ao ponto de dizer, eu posso. Quando nós entendemos que na carne nós somos esse barro e nos submetemos, conseguimos reagir, precisamos ter vontade, lembra? A vontade, o poder é querer, querer é poder. Isso está num contexto da vontade. Essa vontade tem que ser despertada, ela é uma força motriz, a vontade tem que estar estribada na visão da missão. E aí nós chegamos finalmente a este ponto de eixo, que nós vamos hoje falar muito sobre isso, sobre essa questão da carne e do espírito, sobre essa questão do que nós somos como barro, mas também do que nós somos no espírito. E começamos aqui a partir da página 58, é uma página em branco, depois a 59,
tem o capítulo 5, nas mãos do oleiro. O apóstolo Miguel Ângelo começa dizendo assim: ao criar o homem, Deus o fez sobre um molde original, um padrão, a fim de que ele vivesse segundo esse seu esquema, o modelo divino. Aí ele usa Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ele diz: uma das características desse modelo é a santificação. E Hebreus 12, 14, Wesley, já, se quiser preparar aquele primeiro vídeo, o Joás também, logo depois desse versículo nós vamos usar, tá bem? Hebreus 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, ele é sintetizado numa palavra do grego, agiasmos. Ninguém consegue ver Deus agindo. Ninguém consegue reconhecer o agir de Deus. Você não reconhece o agir de Deus na sua vida, você não sabe quando é Deus que está falando, e ninguém sabe que você é de Deus também. Olha, eu já editei o vídeo, ele está com a imagem repetida mesmo. Dá uma olhada nisso aí, ó. Você está entendendo? Olha o oleiro que está fazendo. Está lá vendo o barro. O apóstolo diz: o homem fez sobre um molde original. Quer dizer, o molde original, a carne, no início, lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, que é que o apóstolo explica aqui no livro, Deus preparou, mesmo na carne, com uma perfeição. Não havia o pecado ainda. Então seria aquele barro ali, ó. É o barro que compõe os 2/3 de salvos. A semente da salvação, que pode receber o dom da fé, que pode entrar nesse eixo. Aí vem o oleiro. Esse momento desse vídeo, eu achei muito interessante, é por isso que eu peguei uma parte. Esse vídeo tem quase 6 minutos, e eu peguei essa parte para exemplificar, porque veja a certeza, veja a convicção, e veja como é que eu poderia dizer, a forma assertiva, aí está me faltando a palavra, que o oleiro pega aquele barro que já está no molde para preparar o vaso, e ele bate com o vaso ali, olha, no eixo. Estão vendo ali embaixo o eixo? Aquilo ali é a base. A base, eu digo sempre, a orientação é bíblica. A base é Cristo e a forma é de Deus. Eu falo muito nas nossas reciclagens. A orientação é bíblica, a base é Cristo e a forma é de Deus. Então, ali é o eixo. É como aquele momento da salvação, é quando desperta a salvação. A pessoa é assentada ali, para ser moldada. Então, ali está decretada a salvação. Só que daí para frente, nessa construção, tem que permanecer nas mãos do oleiro. E o segundo passo é esse aí. Você está vendo a água? Ali, imediatamente, olha a água. E durante todo o tempo da construção desse vaso, vai sendo usado a água, vai sendo besuntado pela água. É a palavra. Significa que o nosso barro, cada um de nós aqui, quando a gente mistura com a palavra, a fé com a palavra, quando a gente é besuntado o tempo todo, busca essa visão, essa orientação da palavra, a gente vai seguindo o molde de Deus. A santificação é um processo contínuo e ininterrupto. Ele não tem como você interromper, você dar pausas, você tem que buscar isso o tempo todo. Aquilo que você viu no vídeo, colocou no eixo, se mantenha, se deixe nas mãos do oleiro. É difícil, bispo? Poxa, é difícil sim. Mas não é impossível, é plenamente possível. Então, o apóstolo citou aqui Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos. Lembra que eu falei para vocês que nós éramos perfeitos? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E aí, no finalzinho da página, ele cita um outro texto de Mateus. É quando o apóstolo fala: a outra condição do homem original era buscar Deus.
Então, Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus está falando da rotina do dia a dia, dos nossos desafios, é complicado, realmente. Jesus vem falando lá desde os versículos anteriores sobre esses desafios e sobre essa ansiedade que a nossa carne vive. Depois, aí ele diz: mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, ou seja, buscar estar nas mãos do oleiro, buscar esse processo da santificação. Que bom que você hoje, eu tenho certeza que todos que conseguiram chegar até aqui deixaram de fazer pelo menos 10 coisas. Ninguém está aqui porque não tinha nada para fazer. Você não veio aqui porque tinha esse tempo vago. Outros que estão pela internet e que só não estão aqui por caso fortuito ou motivo de força maior, pessoas estão regionalmente distantes, outras estão proibidas até pelos filhos, né, como o Mendes e a Arinda ficaram aí tanto tempo, filhos cuidadosos, que eu sei que eles cuidam muito bem de vocês, né, graças a Deus, e tantas situações, né, só por isso não estão aqui, mas tem outros não, que simplesmente, sabe, não estão interessados. Não, tem gente que chama até culto de terceira, porque confunde. Hoje não é culto de terceira, é culto de terça-feira. Está sobre o altar alguém que com muita humildade, quase com orgulho da humildade, sobe este altar para reproduzir esse apostolado. Há quase 25 anos. E daqui até a eternidade, se assim Deus confirmar no coração do apóstolo, porque ele é a voz de Deus para a minha vida. Deus aqui me colocou, estarei aqui onde Deus mandar, não importa onde for, sobre terra ou mar, irei, como diz aquele louvor que eu amo. O apóstolo diz: buscar o reino, na página 60, logicamente significa santificação, perfeição, procura incessante das coisas sagradas. Eu ainda adicionei aqui submissão, sujeição, comprometimento, aprendendo a priorizar prioridades, porque hoje, com a globalização, com a velocidade, com a internet, com as múltiplas possibilidades, tudo é prioridade. Aprenda a priorizar prioridade. O que são prioridades, bispo? Prioridades são coisas que devem ser apoiadas em necessidades e possibilidades. Você tem que julgar para priorizar uma coisa. O que você vai fazer? Eu quero fazer uma coisa. Eu tenho possibilidade e necessidade, eu vou priorizar. Depois disso, você vai, para estar na igreja, entenda, com milhões de coisas, de possibilidades que você vai ver e necessidades que você vai ter, com o avanço, com a tecnologia, certamente vir à igreja vai ficar em um plano muito... Tem gente que podia estar aqui, mas prefere às vezes ficar pela internet. Desculpe, está errado. Se puder estar aqui, esteja presencialmente. Paulo diz aos Hebreus: não é bom que deixemos de congregar-nos. Então, se a Igreja Cristo Vive está aberta, temos uma capela aqui com lugar para 700 pessoas, por que temos menos de 70 pessoas aqui hoje? Tem alguma coisa errada. Ok, mas eu não estou aqui, lavando roupa suja, o bispo está irado, o bispo está depressivo, vai desistir de tudo. Não, irmãos, só estou querendo, eu não, Deus, através da minha vida, alertar você e a quem está pela internet, que ouça, né, que crie cada vez mais compromisso. E no meu caso com você, não é só terça-feira, é de terça a terça. Todos os cultos, o mais que você puder, e quando não puder, estar ligado, amém. A internet é para isso. Mas busque, irmão, busque em primeiro lugar. Mesmo, porque acredite, tem gente que diz que é crente, que eu poderia ser agressivo, né, como Tiago, que chegou a dizer, até os demônios creem e tremem, eles só não temem. Mas tem gente que diz que é crente, que agora, nessa hora não deve ser mais, mas já desde cedo começa assistindo Ana Maria Braga. Bispo, mas você não sabe, ela ensina a cozinhar. Eu também.
Vou falar para o Luan, que nunca tinha vindo Não é Cristo Vive. Luan, eu sei fazer um frango inteiro em 10 minutos. Eu só preciso de uma leiteira, 4 dedos de água e colocar para ferver. Coloco lá um ovo, depois uma pitadinha de sal, você tem ali um frango inteirinho. Depois de 10 minutos, pode sair para correr, fazer o que você quiser, está nutrido ali, ó. Aprendemos a fazer aqui um frango em 10 minutos, não precisa assistir a Ana Maria Braga, né? Mas eu tenho um encontro, irmão, o seu encontro tem que ser com Deus, todo dia, toda hora. Então, aí o apóstolo cita aqui na página 60, e mostra aquela passagem de Gênesis, né, quando Deus diz, porém entre ti, quando Eva ouve a serpente, pega, oferece ainda para Adão, Adão dá a sua mordidinha, hein? Interessante, que depois quando eles vão conversar com Deus, depois você olha para casa, o texto é muito grande, quando eles vão conversar com Deus, aí já com vergonha, tentando se cobrir, e Deus manda lá o cordeiro para ser sacrificado, já simbolizando Cristo, né? É legal que Adão fala assim, foi a mulher que tu me deste, então culpado de tudo foi Deus. Cuidado, você que gosta de culpar todo mundo, você acaba culpando Deus, hein? Né? Então lá no contexto, só para lembrar disso, que está dentro do que a gente ainda vai falar aqui, mas o relógio não me espera, ainda bem que o meu parou antes de meio-dia. Então, porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência, o teu descendência, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aí, então, nesse texto, o apóstolo também sintetiza essa história, situação do Gênesis, e ele diz, olha, aí está anunciando também as duas sementes, né? E com uma segunda exegese, a profecia de que viria na manifestação de filho para resgatar aqueles que foram predestinados. Então, mostra que daquele momento surgiria, então, claro, você conhece a história depois, né, o primeiro assassinato, biblicamente falando, Caim matou Abel, e aí vem a semente do maligno, se você vê depois, a palavra afirma isso, diz, porque as suas obras eram más, porque ele era do maligno. Então, essa questão das duas sementes, mas também a condição do nosso paracleto, do nosso juiz, do Cristo, que viria depois. E aqui na página 61, o apóstolo, ele diz, tais pessoas chegam muitas vezes ansiosas por conhecer a verdade. Ele dá alguns exemplos, alguns testemunhos aqui de como a pessoa chega no nosso ministério, né? E claro, começa a ouvir às vezes a palavra de uma maneira bem diferente, bem diferenciada. É uma palavra que traz liberdade, mas que também traz responsabilidade. E algumas coisas é preciso, então, a pessoa introjetar, passar a compreender. E eu trago aqui, faço uma remissão, você pode anotar no seu livro, Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, porque com uma única oferta, nós somos perfeitos. Olhe para o seu irmão e diga, você é perfeito. Fala assim, se você não se acha assim, você precisa se achar. Diga, se ache. Agora fala assim, mas treine. Diga, no espírito, não é na carne. Então diz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados, aperfeiçoados. Então, a salvação, lembra do vídeo, né? A salvação está materializada. Hoje, nós precisamos entender que se nós pecamos, ou se nós permanecemos fazendo coisas que desagradam a Deus, porque o que é pecar? O ímpio não peca. O ímpio já nasce em pecado e se desvia. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, diz Salmos 1,4. Bispo, você diz cada coisa, você diz que o ímpio não peca. Não, o ímpio não peca. O ímpio vive na prática do pecado, é diferente. O que o ímpio faz ou deixa de fazer, Deus não está nem, Deus não está nem aí. 1/3.
Agora, os 2/3, esses pecam. E quando pecam? Quando desobedecem. Desobedecer Deus é pecar. E quando você peca, você não pratica livre-arbítrio, você desobedece. Se você pecasse por livre-arbítrio, não teria punição. Livre-arbítrio é uma palavra que confronta a soberania de Deus. Só Deus é soberano. Só Deus. Então, está sacramentado, está, bispo, nós fomos aperfeiçoados? Fomos, em Cristo, a obra está feita? Está, uma vez para sempre, ok. 1 Coríntios capítulo 1 e 2, vamos ver como isso se processa. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então Paulo chama a igreja ao Corinto para uma conscientização. Ninguém está aqui a passeio, nós temos um chamado. Ele diz, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha no que nós nos tornamos nas mãos de Deus. Olha o amarelo, adoro. Olha lá, você está vendo? Você está vendo vários tipos de vasos. Não são diferentes? E é exatamente isso que dá beleza a eles. O apóstolo, na página 62, ele diz, há necessidade de uma mudança total. Né? Fala aqui na página 64, usando Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do vosso entendimento, mas como? É que o Espírito, antes, quando estávamos no velho homem, quando não estávamos ligados, não estávamos naquele eixo, lembra? O Espírito estava mais suscetível à carne, agora não. Agora ele disse, vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele fala agora de um homem que vem de dentro para fora, não mais de fora para dentro, aquele que ouve antes de agir, age em concordância com o que Deus pode lhe trazer. E ele diz, vos revistais do novo homem. Aí o apóstolo diz, a Bíblia diz que somos como massa nas mãos do oleiro. É preciso assistir a um oleiro. Aí nós assistimos, né? Como funciona, como é a figura do oleiro. Ele vai falando aqui, ele diz que precisamos ser criaturas moldáveis, isso é, reguláveis, acomodáveis, adaptáveis. Aí, isso está na página 64. Eu peguei esse eixo aqui, que é uma coisa que eu falo muito com vocês aqui. E hoje, eu, nesse livro, encontrei, mais uma vez, fazendo as minhas releituras, eu encontrei quando o apóstolo diz assim, pois o que ele mais quer, sem tirar-nos a personalidade, moldar-nos a seu gosto. Ele é soberano, não para sermos estátuas, objetos de adorno, bibelôs, mas criaturas versáteis, vibrantes, dotadas de vida própria. Então, é por isso que eu estou te falando desde o início. Primeiro, conhecer você, saber quem é você, independente, meu amado, do temperamento que a sua personalidade gera. Não importa se você é um colérico, um sanguíneo, um fleumático, melancólico. Não importa. Importa que você pode e deve ser um vaso de honra. Deve crescer na graça e no conhecimento, deve viver o que Cristo já conquistou. Cristo, ele conquistou o religare, a religião. Essa palavra religião, do original, é o religare. Só Cristo fez isso, ele nos religou.
Ele nos trouxe de volta à condição de perfeição do Éden. Agora temos que permanecer na nossa vida, na nossa existência, o quê? Nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Temos que permanecer nessa visão. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, ele não despreza. Tem gente que diz, olha, cuidado, você vai perder a salvação. 155 vezes a Bíblia fala em salvação eterna. Jesus disse, aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Agora, tem salvo pelo fogo, que são aqueles que não querem obedecer. São salvos, mas como pelo fogo. Então, entender esse projeto de buscar esta vida que nós temos direito, e acreditem, só com a revelação da graça de Deus. Só Paulo traz essa questão da nova criatura. Essa palavra que Jeremias mostrava lá na sua passagem, quando ele fala do oleiro, nós não vamos ler aqui, mas mostrava nitidamente aquilo que só seria viável e seria possível com o advento da crucificação e, acreditem, a revelação da graça de Deus. Porque quem não vive a graça de Deus, quem vive a lei, quem vive, sabe, os rudimentos, quem vive às vezes é um católico fervoroso, como era o nosso apóstolo, ele dá o seu testemunho aqui, mas vive no engano. Só a graça de Deus te traz para aquele eixo da perfeição, acreditem. E o apóstolo coloca aqui, ele diz, olha, alguns não vão chegar nisso. Alguns não vão chegar a atingir esse ápice. Estamos nos 10 minutos finais. Né? Ele diz aqui na última parágrafo, na página 74, ele diz assim, sei que nem todos compreendem o porquê foram postos para isso, ou porque não chegou o tempo do Senhor para as suas vidas, porém Deus sempre executa a sua vontade. Aquilo que Ele planejou para cada um dos seus filhos acontecerá. Uma vida abençoada, em paz, saudável, próspera. Aí ele dá a receita, ele diz, recebe e confessa esta verdade, que é de Deus, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, o único Deus. Agora, uma coisa me chamou muita atenção, ele disse, nem todos vão chegar. Nós respeitamos, amados, eu respeito, nem todos vão chegar a isso, mas desculpe, vai parecer até soberba para muitos o que eu vou dizer aqui. Mas o ministério Cristo vive. A igreja Cristo vive. Uma vez viajava com o Gugu, o bispo Gustavo, meu amigo querido lá, nosso bispo de Nova Iguaçu, e ele disse, o povo da Cristo vive não tem direito de usar Oséias 4:6. Porque Oséias 4:6 diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Não pode, porque aqui desse altar, culto após culto, jorra conhecimento. Tem gente que desperdiça. Quantas pessoas desperdiçaram hoje, não é verdade? Glórias a Deus que eu e você não desperdiçamos. Estou aqui recebendo. Então, esse ápice depende o quê? Do treinamento. Músculos, cartilagens, sabe? Vitamina A, B, C, D, E, F. E todas que você pode. Você não tem um plano A ou B, irmãos. Não. Você tem um abecedário completo de Deus. Você tem mais de 7.000 promessas para viver aqui na terra. É trazer o céu para a terra. É reabilitar a condição de Adão e Eva com Deus. Conversavam. Um espírito com ele. Paulo chega a dizer, paizinho querido, Abba Pai. Agora tem um processo. E quem ensina esse processo, vamos fazer uma leitura agora, que foi o processo que se deu na minha vida. Eu fui criado em lar evangélico, meus paizinhos não chegaram ao ápice da graça de Deus, mas
graças a Deus, começaram a ver o que Deus estava fazendo comigo, na minha vida, glória a Deus. Finalmente, meu pai, que falava para as pessoas que eu ficava sabendo, meu pai falava, poxa, meu filho, que quando tinha 6 anos de idade, subia numa cadeira, cantava, usava terninho de short curto e dizia que ia ser pastor, e agora anda com 2 armas na cintura, que era como eu andava aos 24 anos de idade. Era o que meu pai via. Minha mãe dizia, meu filho, que eu esperei tanto, depois de 6 filhas, fiquei 4 anos sem ter filho. Mãe naquela época, que eu nasci em 1961, o filho era de 9 em 9 meses, desmamava, já nasceu outro. A diferença das minhas irmãs são essa, no máximo 1 ano de diferença, pois minha mãe teve 6 filhas, sempre querendo ter um filho, porque antigamente, né, era vergonha a mulher não dar um filho homem para o marido, era uma cobrança. E minha mãe tinha esse desejo, e dizia, se Deus me der um filho, ele vai ser o Daniel, o homem da ciência, da oração e da palavra. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel dava a revelação da palavra para o rei, minha mãe via isso. E minha mãe não estava vendo isso quando eu tinha 22 até os 28 por aí de idade. Depois eu cheguei a esse ministério. E aí, meus irmãos, eu entrei nesse processo que não para nunca mais. Nunca mais. Eu ouvi dos pastores, glória para a glória de Deus, de São João de Meriti. Bispo, que bênção, você está aqui, você aproxima a nossa igreja da sede. Eu ouvi do outro pastor, me mandou ontem, o pastor auxiliar, o pastor Alexandre Martins, disse, bispo, 1 ano que nós não lhe víamos, como o senhor cresceu? Isso me trouxe soberba, isso me trouxe uma responsabilidade, porque eu quero voltar lá ano que vem, quero que ele diga isso de novo. Esse crescimento não pode parar. Então, isso que aconteceu comigo, glórias a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, pela instrumentalidade do apóstolo Miguel Ângelo na minha vida, tem que acontecer na vida de todos nós, irmãos. E na minha tem que continuar acontecendo. Ai de mim se eu me descuidar disso, não posso. E aí vem o eixo de Filipenses. É Paulo, claro, que explica isso em Filipenses 3. Estamos na conclusão da mensagem, vou fazer a leitura do texto. É de nós que adoramos a Deus. Agora é um texto autoexplicativo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Se você olhar no contexto, o apóstolo Miguel Ângelo aqui no livro, ele cita Gálatas 5, do 16 ao 23, que explica isso, essa coisa da carne e espírito. Aí Paulo diz, bem que eu poderia confiar na carne. Viu quantas vezes eu falei isso para você hoje? Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Anunciado, circuncidado ao 8º dia, ele disse, olha, conforme a lei, cumpri tudo lá. Circuncidado ao 8º, ele explica, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu era o camarada mais zeloso em seguir os rituais da lei, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, porque ele perseguia a igreja que agora começava a seguir o Cristo, né? Que ele não aceitava, apesar de seguirem na lei, seguiam já com o cristianismo em si, e ele não aceitava, ele queria Moisés. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, qualquer preparo humano, pensar que não é um título a mais, é uma coisa a mais, é um diploma a mais, é um certificado a mais, tudo isso é importante, desde que seja colocado depois da vontade de Deus. Ele disse, considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você sabe, Paulo era um centurião, ele participava do Sinédrio, ele estava na alta cúpula, ele abriu mão de tudo aquilo. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
para conhecer, e o poder esse é que pouca gente conhece, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso é quando ele fala, o que é conformar-se com Cristo na sua morte? É também fazer morrer a nossa natureza carnal. A crucificação de Cristo simboliza isso. Ele disse, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso aí não é só quando for para o céu, é já agora. Alcançar a ressurreição agora é renascer no Espírito de fato. Aí ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, o processo de santificação, ele nos leva à perfeição, que é como um treinamento físico, que eu estou falando para você desde o início. O que um atleta faz? Ele treina para bater o próprio recorde, porque se ele não bater o próprio recorde, no ano que vem, todos vão treinar para bater o recorde dele, ele vai ser vencido, não é assim? Esse que nós temos que fazer. Ele diz, então eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. 10, 15 anos, irmão, mas já passou tanto tempo, deixa para lá, joga para lá, vamos avançar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse versículo tem que dar uma paradinha, porque as pessoas pensam que Paulo, quando ele fala prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ele só está pensando lá na salvação. Só que quando ele diz do alvo, ele diz que esse prêmio tem uma coisa que é o que nós temos que viver aqui. Você aqui não vive o alvo nem o prêmio. O alvo e o prêmio são o arrebatamento da igreja, a coroa celestial. Mas você vive a soberana vocação. Você vive como soberano, você reina nesta terra. Você vive seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você é barro, mas nas mãos do oleiro. Você é vaso, mas de honra. Ai, quebrou. O barro é totalmente reciclável, não perde nada. Eu mostrei para vocês num vídeo no culto anterior. Volta para o forno, volta para as mãos de Deus, irmão, quem sabe é só um cair em si. E esse cair em si é toda hora. Quebrar para ir para o inferno não quebra, mas quebra num deslize aqui, outro ali. Volta para o forno. Ele diz, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Lembra que eu falei que você é perfeito? Somos perfeitos. Temos já, você, nesse momento, agora, olhos nos olhos, agora, eu, você pela internet, diga comigo, somos perfeitos. Isso é conscientização. Agora tem um passo. Ele disse, tenhamos este sentimento. Você tem esse sentimento? Eu tenho, tá bem? Todos com esse sentimento? Isso é um sentimento. Somos perfeitos. Ele diz, tenhamos esse... E se porventura tem alguém pela internet, alguém que até que está aqui, às vezes não consegue cair muito bem, tem gente que passa aqui no nosso meio, sabe? Ok, ele diz, se pensares de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Eu digo sempre, irmão, se alguém quer ficar na carne, o problema não é meu. Eu digo, desculpe-me os carnais. Eu me preocupo, aliás, eu não me preocupo, eu me ocupo com os espirituais. Porque se eu me preocupar com os carnais, eles vão me sugar, eu não vou ter tempo para os espirituais. Então, fica lá ainda, filhinho. Fica lá, aí. E se pensar do outro modo, também isso, então é Deus, é com Deus, eu faço a minha parte. Conscientização, processo de santificação, cair em si todo momento. Aí o 16, todavia. Então é interessante que ele disse, então, se o outro quer pensar, pensa. Agora, todavia, aí tem o desafio. Lembra? O desafio, a superação. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você já alcançou o melhor, você entendeu o melhor agora, segura aí no melhor, irmão. Irmãos, aí a gente vai poder dizer isso. E que o apóstolo Miguel Ângelo possa dizer isso de nós.
E que eu possa dizer isso de você, e que a sua família possa dizer isso de você, e assim sucessivamente. Ele diz: sede imitadores meus. Tem gente que fala assim: não, eu imito a Jesus. Irmãos, eu, para imitar Jesus, tenho que imitar de acordo com o que Paulo imitou. Se eu imitar de acordo com o que Paulo imitou, eu estou imitando Jesus direitinho. E você vai poder me imitar. Olha que coisa linda. Tudo isso no Espírito. Nesta terra, você vive a soberana vocação. Você vive visto por Deus, no Espírito. Apesar das diferenças, apesar do colérico, sanguíneo, fleumático, o melancólico, de temperamento, que tem as suas digitais, todos somos diferentes, vasos diferentes. Eu gosto mais do amarelo. Eu devo ser aquele amarelo ali, né? Não sei se é uma palma, tipo, né, como leque ali, aquela flor branca ali saindo ali. Olha, aquela imagem última, ela é como se fosse a glória de Deus exalando. Vasos, barro nas mãos do oleiro, vasos de misericórdia, vasos de honra, vasos de glória, barro nas mãos do oleiro. Não tem outra forma, irmão. É isso aí que vai acontecer. Todos com uma soberana vocação, exercendo essa perfeição em Cristo Jesus. Não seja mais uma vítima. Você não tem que ser apenas mais uma vítima. Você não tem que ser um resultado daquilo que o mundo anda dizendo hoje. Você não precisa ser uma vítima da mentira. Não seja mais uma vítima da mentira, irmãos. Esse mundo só tem mentira e desgraça. Nós temos para você o Ministério Cristo Vive. Posso falar em nosso nome. Graça e verdade. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Sou o Bispo Daniel Anacleto, graça e paz. Obrigado por esta manhã maravilhosa, Pai. Estamos firmes. Vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Perfeitos, com este sentimento de perfeição no Espírito, Pai. Nada poderá nos deter, nada poderá nos abalar. Não há barreira intransponível contra nossas vidas. Somos barro, sim, mas nas tuas mãos, com uma soberana vocação, vamos reinar em vida. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E aqueles que vão saltar muralhas, que nada poderá contra as suas vidas, digam amém, amém.